Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a tuberculose, uma doença contagiosa que ataca os pulmões, que se não for tratada corretamente pode até matar. Também vamos falar sobre um projeto que vai reinserir no mercado de trabalho os dependentes químicos que foram recuperados pela rede Acolhe aqui em Alagoas. Se não for tratada corretamente, a tuberculose pode até matar. A doença atinge principalmente os pulmões e é bastante contagiosa. Mas a cura existe e o tratamento está disponível pelo SUS. Aqui comigo no estúdio, a gerente de Vigilância das Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Daniele Castanha, que vai falar mais sobre o assunto. É uma doença que ela é secular, né? E que já havia um controle sobre ela. Isso. Essa data, né, em comemoração, é o dia 24 de março. Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde em 1982, mas o bacilo ele foi descoberto em 1882, então 100 anos antes, né? Então, a gente mais de 150 anos de história da doença e de descoberta do bacilo. E essa data é justamente para trazer, não é que a gente vai trabalhar a tuberculose só nesse período ou só acontece nesse período, mas é um momento de campanha para mobilizar, sensibilizar e divulgar mais. Porque apesar de ser uma doença de mais de um século, as pessoas ainda desconhecem seus sinais e sintomas, como você falou, que tem cura, o tratamento. Então, assim, por um tempo passou uma diminuição, até uma baixa na notificação, e é uma doença que acontece normalmente no país inteiro. A doença que mais mata, uma doença infecciosa que mais mata, né? E como doença oportunista do HIV, então, assim, paciente de TB com HIV, ela é a doença oportunista que mais mata. Então, assim, é um momento de se preocupar, é um marco, mas o ano inteiro você deve estar tratando, né, deve estar buscando. E uma doença de um diagnóstico também simples. Além do diagnóstico ser simples, né, ao apresentar, ou seja, os sinais e sintomas são tosse, principalmente a perda de peso, e aí o paciente pode apresentar febre, falta de apetite, por isso que a perda de peso é tão considerável, né, a pessoa perde peso muito rápido, e aí ao procurar o serviço de saúde, basta essa história clínica, mais um exame simples, que é o de baciloscopia, tem outros complementares, mas com a baciloscopia, então já dá o diagnóstico e o paciente tem a chance de curar. Quais são os números de hoje? Isso. Quantas pessoas estão com tuberculose? Quantas estão em tratamento? Isso. Qual é a nossa preocupação? No ano de 2017 foram 1.066 casos, porém apenas 57 curaram. Ou seja, o paciente foi diagnosticado, ele precisa terminar o tratamento, né, para curar. Então, o tratamento ele é longo, considerável, é um tratamento de 6 meses, o paciente tem que tomar medicação todos os dias. Então, ele precisa aderir ao tratamento, bem como o serviço de saúde está atento a esse paciente, para que ele, ao ser diagnosticado, ele receba o tratamento mensalmente e ele cure. Porque passou um mês sem tratamento, já é considerado abandono. Apesar do abandono do Estado estar caindo, a gente já teve abandono de 12%, o ano passado nós tivemos 9% de abandono, mas ainda está além do que o Ministério preconiza, que é de 5%. Esses mais de 1.000, apenas 57 curaram. Se curaram. Isso. Os outros? Então, os outros estão entre os abandonos, entre as transferências, né, para outros municípios, outros estados, ou alguns, por exemplo, se você não passou um mês, que é considerado abandono, um mês, o paciente atrasou 15 dias, aí ele pode vir pegar o medicamento no mesmo esquema, e aí o tratamento prolonga mais. E aí esses são os dados do banco, né? Mas aí a gente pode encerrar o banco até agora no final de março, que Vocês é uma nova têm um avaliação. perfeito controle porque o paciente tem que ir à unidade e pegar o medicamento. Se ele não for à unidade por mais de 30 dias, é considerado abandono. Vocês têm cadastro, endereço, tudo desse pessoal? A tuberculose ela é uma doença de notificação compulsória, ou seja, mediante a confirmação do caso, você tem que notificar no sistema oficial, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, todos os dados desse paciente, eles ficam no banco. Essa digitação é feita pelo município, ou seja, mediante a notificação pelo profissional, seja ele médico ou enfermeiro, a Secretaria de Saúde, porque o dado é das Secretarias Municipais de Saúde, né? Esse dado ele é gerado na Secretaria Municipal de Saúde, o nível estadual e o nível nacional, ele é visualizador desse banco.
banco, mas quem tem acesso e quem digita, quem insere dados é o município. A gente acompanha e visualiza esses dados sim. Então, o município tem todos os dados, bem como o Estado, e a gente fica acompanhando. Porém, alguns pacientes podem dar dados divergentes de endereço, telefone, e fica difícil encontrar esse paciente. Existe a assistência social ao paciente, porque me parece que o envolvimento da família no tratamento reduz esse abandono, não é? Isso. Enquanto saúde, o que é que a gente tenta? A adesão do paciente. Nós temos também que avaliar todos os conviventes desse paciente, por ser uma doença de transmissão respiratória, onde o paciente pulmonar bacilífero, que está transmitindo, né, que tem o bacilo, ele transmite para outra pessoa através da fala, da tosse, ao falar, espirrar. Então, a primeiro contato com esse paciente e o diagnóstico, a gente avalia todos os conviventes desse paciente, ou seja, para tentar quebrar a cadeia e identificar novos casos. Mediante a isso, a gente envolve toda a população da área, né, os profissionais, para aderir o paciente. Alguns municípios têm alguns programas de assistência para ajudar, principalmente por conta das condições socioeconômicas do paciente também. Então, é um envolvimento que precisa ser de um município, não só da Secretaria de Saúde, mas de outros órgãos também. E a consciência do paciente de que é um tratamento longo e que ele precisa realmente fazer a adesão ao tratamento. Principalmente porque nos primeiros meses, ele já melhora muito a aparência, já volta a ganhar peso, pode diminuir a tosse. Então, com essa melhora, o paciente acha que já está curado e não faz o tratamento completo. Então, a gente pede para que as pessoas realmente consigam fazer o tratamento completo e que o serviço de saúde também mobilize, faça ações mais para a adesão do paciente e descoberta de novos casos. Quais são os municípios ou os bairros aqui em Maceió com maior incidência? Então, nós temos 13 municípios prioritários no estado, né, e os maiores, Maceió e Arapiraca. Então, a gente sempre trabalha com todos esses municípios. Esse mês inteiro, todos os municípios fizeram várias ações. A parte educativa, caminhadas, mobilizações até com acadêmicos, com estudantes. Maceió também fez, junto com a universidade e o Estado. Então, assim, esse é o momento de mobilização para todo o trabalho durante o ano. É uma doença de atendimento na rede básica, né? Não é uma doença, a princípio, que precisa de uma referência, mas os pacientes que complicam e que precisam realmente da referência ou mudança de tratamento, o paciente com infecção HIV e TB, eles precisam realmente de uma referência. E hoje a nossa maior referência é o Elvio Alto. O Maceió, por exemplo, os bairros, tem algum bairro mais crítico? Maceió, os dados são específicos de Maceió, né, mas como um todo, e eles são divididos por distritos. Então, essa avaliação tem que ser feita por distrito, né, para que eles identifiquem quais são. Mas aí, todo o município de Maceió, ele trabalha os 8 distritos nessa mobilização. A senhora falou, pois não. Maceió, nós ganhamos agora 2 aparelhos mais prestados, que ele faz o diagnóstico mais rápido, né? A gente chama de Gene Expert. E Maceió já tinha esse aparelho e já faz o tratamento no segundo centro para o acompanhamento dos pacientes e o resultado sai em 2 horas. Então, assim, é um avanço, né, na área e no programa. E o Estado foi contemplado com mais 2. Já iniciamos o trabalho no LACEN para toda a referência da primeira macro e provavelmente no próximo mês a gente está instalando o de Arapiraca para a segunda macro. Nos dados comparativos de 2017, mais de 1.000, juntando os últimos 10 anos, e qual a perspectiva de 2018? É crescente o número de doentes ou é decrescente? Isso. Em relação ao ano passado, nós aumentamos o número de detecção. O que é que a gente avalia em relação aos dados? Como ela é uma doença ainda negligenciada, esse aumento pode ser reflexo da subnotificação nos outros anos. Então, a gente precisa realmente detectar um número maior de casos e assim conseguir tratar, ou seja, quando a nossa cura chegar na meta estipulada pelo Ministério, que é de 85%, ou seja, à medida que a gente vai aumentando a nossa cura, a gente vai eliminando o bacilo do ambiente. Então, a tendência é que a gente aumente os casos, mas também aumente a cura. E aí você quebra a cadeia, porque aquele paciente que é um possível transmissor, ele não vai transmitir mais. Então, essa é a lógica da epidemiologia e da vigilância. Existem pessoas mais resistentes, existe um bloqueio, vamos dizer assim, para que essa doença não atinja as pessoas? Isso. É estimado que 1/3 da população seja infectada pelo bacilo. Então, existem alguns fatores,
do ambiente, condições de imunidade do paciente que venha desenvolver. Então, 1/3 já teve contato com o bacilo em algum momento da sua vida e vai depender de alguns fatores para que a pessoa desenvolva. Como eu falei também, principalmente de doença oportunista, o HIV é o principal e também é o que mais mata, né? E as pessoas precisam ter uma condição de ambiente e de vida para desenvolver. E a gente, como quebra da cadeia, a gente avalia os contatos para evitar que novos casos adoeçam. Existe um perfil assim, epidemiológico ou de setor de bairro, condições de higiene, existe um perfil? Isso, existe uma relação, como eu falei, como está ligada à condição de ambiente e principalmente da imunidade. Então, paciente que tem a condição, a pessoa que tem uma condição econômica e de ambiente, saneamento, moradia, aglomerado de pessoas, como é de transmissão respiratória. Então, quanto mais pessoas convivem naquele ambiente com o portador bacilífero, tem a possibilidade de disseminar a doença. E aí, questão de alimentação, tudo que vem a diminuir a imunidade do paciente e aí apresentar os sintomas. O estado de Alagoas está em que situação diante do país? Então, dentro do país, né, o estado de Alagoas está abaixo do indicador de cura, mas está na detecção boa, né, um aumento de detecção, e ele está numa colocação intermediária dentre os outros estados, né, no meio ali do eixo dos outros estados. Pelo que a senhora falou, é uma doença vamos dizer assim, socialmente para atingir o menos favorecido, que atinge mais o menos favorecido. Dentro do programa de tratamento, vocês chegaram até a distribuir cestas básicas. Eu me lembro de uma situação, de uma notícia como essa. Continua, não continua? Isso. Em relação à Secretaria de Saúde, né, teve um projeto com o Ministério da Saúde e alguns municípios, né, receberam já recurso direto do Ministério da Saúde. Depois, alguns municípios continuaram com o projeto. Então, alguns municípios trabalham a ligação saúde-educação. O município de Maceió, eu sei que entrega a cesta básica para os pacientes de tuberculose. E alguns municípios também continuaram para tentar aderir, ou seja, à medida que o paciente melhora a sua alimentação, melhora a sua condição de ingestão de alimento e até por conta da medicação, consegue aderir mais o tratamento e isso levar à cura. Como o diagnóstico é feito, a senhora falou que já foi adquirida uma máquina com 2 horas, me parece, é apresentado o diagnóstico, mas quais são os sintomas, não é? Porque pode ser que tenha alguém em casa com esse sintoma ou alguém parecido com esse sintoma que possa indicar e diga o lugar que ele deve procurar. Isso. Como eu falei no início, o principal sintoma é a tosse persistente, né, por mais de 3 semanas, e aí a perda de peso muito rápida. A falta de apetite vai gerar a perda de peso, né? E a pessoa pode ter também suores noturnos, febre. Então, ao apresentar esses sintomas, a gente chama que o sintomático respiratório, ou seja, apenas pela tosse, né, persistente, ele já deve procurar o serviço de saúde. Todas as unidades estão preparadas para atender o paciente de tuberculose, ou seja, é um trabalho das secretarias municipais, da Secretaria Estadual também, estar atualizando os profissionais em relação à tuberculose. Então, todo o serviço, seja ela a unidade básica ou PSF, está pronto para atender o paciente. E aí, mediante a suspeita, né, solicita o exame, que é de baciloscopia, tem um fluxograma, os municípios também fornecem a baciloscopia tradicional no laboratório, e tem esse que é mais rápido, né, que aí a gente chama que é um mini laboratório na máquina, que o diagnóstico é mais rápido, que a gente está com três máquinas, né? Hoje 2 funcionando, e aí os municípios também referenciam para esse serviço. Conversamos com a Daniele Castanha, gerente de vigilância das doenças transmissíveis. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco você vai conhecer o projeto Cidadão Legal, que pretende reinserir no mercado de trabalho os dependentes químicos recuperados pela rede Acolhe aqui em Alagoas. Até já.